Vivi Nabuco num momento importante da nossa televisão. Darcy Ribeiro. É isso mesmo. Darcy Ribeiro sem censura. Darcy? Escuta, há 3 anos que você está de volta aqui no Brasil. Por que você gosta tanto desse bairro que você escolheu para morar? Olha, eu posso dizer que escolhi mesmo, porque vivendo tantos anos lá fora no exílio, eu sempre pensava no Brasil como uma oferta total. Eu podia ir para São Paulo, que coisa, né? Podia ir para Belo Horizonte também, que coisa, né? Para Brasília. E escolhi o Rio. E no Rio, Copacabana, e em Copacabana, Vida Atlântica. Eu acho que a gente de Juízo devia viver em Copacabana, toda a gente de Juízo. É o melhor lugar do mundo. Inclusive, eu digo sempre aos paulistas, porque contaminação não tem. A fábrica mais próxima fica do outro lado, ali, na África. Acho que você escolheu muito bem. Aliás, o Juscelino uma vez me disse uma coisa muito parecida. Quando ele mudou-se de Ipanema aqui para Copacabana, ele me disse: minha filha, você não sabe a alegria que me dá olhar aqui dessa janela e ver esse povo alegre andando nas calçadas, esses restaurantes, bares, barracas. É outra alegria que Ipanema não é. Ipanema ele achava tristíssimo. Eu gosto muito, porque você sai daqui e encontra aqui nas ruas de trás um movimento enorme. E aqui por esse calçadão passa tudo. Passam crianças, passam velhos, passam moças, moças bonitas e moças feias. Até homens meio extravagantes passam aí também. Então você encontra o que quiser aí no calçadão. E eu acho também que Copacabana e a praia agora é uma maravilha por uma certa irresponsabilidade brasileira. Essa cidade que metade não tem esgoto, e uma terça parte não tem água, essa cidade fazer uma inversão dessa, a Riviera Francesa não fez uma praia artificial, Saint-Tropez não fez, Miami não fez, só aqui se fez a loucura de tirar areia do fundo do mar de Botafogo e trazer para cá. Isso é uma inversão enorme. E quem pode viver aqui, nesse praião de 300 metros, é um privilegiado. Claro que à custa de uma certa responsabilidade social, mas que resultou positiva. Se os administradores não fossem responsáveis de vez em quando, nós não teríamos o aterro, nós não teríamos Copacabana. É preciso também ter um certo grau de responsabilidade. Você não acha? Sem dúvida. Se você tivesse que repetir toda a sua experiência política que culminou com o exílio, você repetiria? Sem qualquer dúvida. Eu não desejo essa experiência a ninguém, mas eu tenho muito orgulho dela. Eu acho que nós tentamos passar o Brasil a limpo. Nós não estamos à altura de uma tarefa tão grande, mas nós fizemos a tentativa mais responsável, mais profunda, de passar esse país a limpo para o povão. A lei que estava antes e a lei que está aí é a lei dos donos da vida. É a lei dos poderosos, é a lei da gente bonita como nós. Eu queria uma outra lei, nós queríamos uma outra lei da gente feia, da gente que não come, da gente que espera. Então eu, na medida em que eu pudesse fazer algum esforço para que essa experiência fosse revivida, eu faria. E eu te digo que eu estou fazendo. E desejo muito que o Brasil retome o comando de si mesmo, para que outra vez surja um poder tão impuro como aquele de que eu participei, tão cheio de defeitos como aquele de que eu participei. Um partido, inclusive, o partido que estava no governo, o PTB, assim, tão mal falado, mas tão melhor que todos os partidos que existiram antes. Tão mais ligado ao povo, tão mais comprometido com o assalariado, com a gente que tem dificuldade de viver. Eu tenho muito orgulho disso e gostaria realmente de reviver aquela experiência. E você acha que o PTB vai voltar agora à crista da onda? O PTB foi o partido que mais cresceu no Brasil. Ele surgiu com 20 deputados e chegou a ter 200. Enquanto que o DN ia declinando e o PSD ia declinando, o PTB ia crescendo. Ia crescendo porque com o PTB o povo aprendeu a voltar a seu próprio favor. Mas o que você acha que vai acontecer agora, Darcy, com a abertura política, com a talvez volta do Brizola? Você ouviu a fala do Brizola? Ouvi. Eu suponho que não vai haver democracia no Brasil enquanto não houver oportunidade de reorganização partidária. Os partidos que existem aí são os partidos que a ditadura criou, inclusive o MDB. É claro que o MDB representa um papel muito importante para nós, está encarregado por nós de fazer oposição, mas ele não corresponde às correntes de opinião do país. Uma das correntes de opinião fundamental é a corrente de opinião que corresponde aos assalariados, aos trabalhadores, era o PTB, com o qual eu me identifico. Darcy, afinal, o que é um cientista social e o que você está achando dos rumos do rumo que está tomando a ciência social no Brasil? Menina, esse negócio é complicado, né? O que eu acho das ciências sociais, dos cientistas sociais. Ciência social é um mal necessário, uma ciência meio subdesenvolvida, mas é a única com que a gente pode contar. A responsabilidade das ciências sociais, no caso de um país como o Brasil, é explicar por que o nosso atraso. Realmente isso é uma coisa espantosa. A gente ingênua que pensa que o Brasil é atrasado porque é novo.
Brasil é 100 anos mais velho que os Estados Unidos. Então não é porque é novo. A gente que pensa ou pensava no passado que o Brasil é atrasado porque tinha muito negro, muito mulato, muito índio. Não é verdade. Nenhum cientista diria isso hoje. Então, o que a ciência nos coloca hoje é o seguinte: se não é o clima, se não é a raça, se não é a origem portuguesa, a causa do atraso em que nós estamos, qual é a causa? A causa somos nós, os bonitos. A causa somos nós, os educados, os ricos, que fizemos um país para nós contra o povão. Então, ciência social é para estudar isso. Agora, a maior parte dos cientistas sociais brasileiros não faz nada disso. São os cavalos de santo, como eu costumo dizer. Cavalo de santo de Foucault, cavalo de santo Levi-Strauss. Pela boca deles, o Levi-Strauss está falando todo o tempo. Não olham para o Brasil. O importante para eles é citar o Poulantzas, ou dizer o que o Poulantzas pensaria, ou ler o 18 Brumário, do Marx, e a partir dele fazer discursos acadêmicos, às vezes muito inteligentes, muito especiosos, mas são incapazes de olhar a realidade brasileira, de tentar entender esse fenômeno que é Getúlio e a identificação do povo com Getúlio, o que é esse país, e explicar não só as causas do atraso em que nós estamos, mas procurar perspectivas de como romper. Essa gente da ciência social acadêmica, esses politicólogos, são incapazes de ajudar nisso. Eu confio muito mais num Tancredo, por exemplo, do que num politicólogo qualquer. Esses doutores em política, na realidade, não tem nada que dar. Então, há um tipo de ciência social que é tão infecunda quanto a erudição antiga. Essa erudição dos que sabiam latim, que falavam todas as línguas do mundo, e que, de gente que não sabia nada, só citava, só se lembrava de um texto do outro. Essa gente indignificava a inteligência, porque convertia a inteligência, que é um instrumento de compreensão e transformação do mundo, convertiu a inteligência num ato de fruição. Então, é uma coisa masturbatória, muito ruim. Ciência social, em grande parte, é isso, lamentavelmente. Eu sou cientista social, confesso, modesto e acanhado. Darcy, você como ex-ministro da Educação, então que conselho você daria ao futuro ministro da Educação, o Eduardo Portela? Conselho para o Eduardo Portela? Conselho nenhum. Eu fui ministro da Educação. O que eu posso fazer, em lugar de conselho, eu posso fazer um voto. Que o Eduardo Portela tenha mais êxito que eu, que tenha mais êxito que todos os ministros da Educação desse país. E eu duvido que ele venha a ter. Duvido. Porque a briga que ele tem que travar é a briga contra o governo de que ele faz parte, para conseguir que esse governo reconheça a prioridade para as tarefas da educação. Nesse país, as prioridades não são discutidas. Por exemplo, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a coisa que mais me chamou a atenção, depois de viver anos e anos no exílio, foi a quantidade de viadutos. Nunca ninguém perguntou a ninguém, ao povo, se o povo queria ter viadutos. Aliás, viadutos estão feios. A coisa mais feia da cidade do Rio de Janeiro são os viadutos. Pois bem, ninguém perguntou se o povo não queria escolas, porque as escolas são as mesmas de anos atrás, as boas escolas. As únicas escolas que foram multiplicadas no Rio são barracas, com a ideia de que se a criança nasceu em favela e vive num barraco, pode estudar num barraco. Ou seja, abandonou a ideia de que o Estado deve ao povo, deve à infância. A casa que é sua imagem, que é uma escola pública de boa qualidade. Pois bem, o aparelho educacional brasileiro envolve hoje 30 milhões de pessoas, professores, estudantes, etc. Você sabe o que produz esse aparelho educacional enorme? O produto real da máquina educacional brasileira produz 600 mil jovens analfabetos que alcançam anualmente os 18 anos. De todo ano, alcançam 18 anos, 600 mil rapazes e moças analfabetos. Serão os analfabetos do ano 2000. Serão os analfabetos que o Mobral do ano 2000 irá educar, se o Portela não der jeito nisso. Se o Portela não conseguir provar para esse governo de que a educação tem prioridade sobre todas as outras tarefas, inclusive porque é uma tarefa da segurança nacional. Você está otimista? Acha que ele vai conseguir? Eu acho que não. Suponho que não. E lamento muito. Mas torce a favor. Torço muito a favor, desejaria muito que ele tivesse êxito. Ô, Darcy, e esse disco aqui? Que é isso aqui? Você está pensando Darcy, que eu sou cantor agora? Você agora é cantor, Darcy? Que é isso? Isso aqui é a glória, Bibi, é a glória. De quem se trata no isso? No México tem uma coleção chamada Voz Viva da América Latina. E nessa Voz Viva da América Latina aparece desde Benito Juárez, Rubem Darío, com textos lidos por várias pessoas. Mas aparece Gabriel Garcia Marques, Pablo Neruda e Darcy Ribeiro. Ocorre que eu sou um escritor importante em língua espanhola. E em portuguesa também. Eu tenho aqui. É um livro que eu tenho aqui 2 edições, 3 edições. Lá no México eu tenho 7, tenho mais. E eles decidiram me colocar na lista das 100 Você pessoas. agora tá romancista, escrevendo um novo romance? Não, mas deixa eu falar do meu disco primeiro, mulher, que é muito interessante. Mas nesse disco, eu lembrei. Eu estou lançando uma coisa formidável, que é o seguinte: eu gravei o disco na língua que eu falei durante esse ano de exílio. E eu nunca consegui aprender língua nenhuma. Eu só falo português. E no exílio tive que falar espanhol. Então eu inventei uma língua que eu chamo portunhol ou espanholguês.
Se eu, durante anos, dei aulas nas universidades falando espanholês ou portunhol, e eu decidi fazer o disco em espanholês. E os mexicanos tomaram o disco, acham muito engraçado ouvir, porque para eles é o primeiro documento da língua do futuro da América Latina. A América Latina integrada, com 600 milhões ou 1.000 milhões de habitantes, a América Latina já sem brasileiros, sem argentinos, com tudo misturado, que língua vai falar? Vai falar essa língua que eu falo aqui no disco, espanholês ou portunhol. Você precisa ouvir esse disco, é um barato. Mas vem aí um novo romance? Veio um romance novo. O Mulo, mas quando? É muito mais difícil, muito mais fácil escrever no exílio. O exílio é muito mais fecundo. Você senta na cadeira, não tem amigo, não tem gente simpática, não tem televisão, não tem conferência, não tem universidade, não tem gente me chamando por todo lugar. E o que ocorre? É que no exílio é de uma fecundidade enorme. Podia escrever ciência, escrever romance. Aqui no Brasil as coisas são muito mais demoradas. Você imagina, eu abri esse ano 14 cursos de universidade. É um absurdo. Fui para mim, foi uma quantidade enorme de vezes. Ou seja, há uma efervescência nesse país e que faz com que cada intelectual, sobretudo um intelectual contestatário, seja chamado pelo país inteiro para falar. Aliás, eu acho que a grande novidade que houve no Brasil nesses últimos anos é essa juventude que surgiu, apesar de tudo. A gente imaginaria, eu pensava no exílio assim com tristeza, que coisa horrível, com o 477, com a moral cívica, é uma lavagem de cérebro. A meninada vai estar toda estupidificada. Não, nunca houve uma geração como a de agora. Os meninos estão entrando e saindo da universidade, são excelentes. O sentimento que eu tenho é que a minha geração do após-guerra se multiplicou por 1000. Eu, quando vou a Porto Alegre, tem em Porto Alegre 1.200, 1.500 jovens querendo me ouvir, e também no Ceará, e também em Belém do Pará, e não é só a mim, é a um intelectual de esquerda e contestatário. Nunca houve isso, até em Minas Gerais, gente, até em Minas Gerais, tem gente inteligente querendo ver intelectual contestatário, não é?